Oi, tudo bem? Hoje quero falar do poeta trágico Sófocles, utilizando esse livro, O Melhor do Teatro Grego, da Zahar, edição comentada, a tradução do Mário da Gama Cury e os comentários, notas, introduções da Adriane da Silva Duarte. Aqui nós temos Prometeu acorrentado de Ésquilo, Sófocles, Édipo Rei, Eurípides, Medeia, Aristófanes, As Nuvens. Esta edição é de 2013. Na introdução aqui ela vai contar um pouco para a gente, um pouco sobre a vida de Sófocles. E eu quero trazer aqui, mostrando a importância deste teatrólogo. Dentre os poetas trágicos gregos, Sófocles foi o mais clássico, na concepção da crítica antiga, que associava essa qualidade à maturidade artística. A obra de Sófocles prima por essa maturidade, por essa excelência artística. Assim, o precursor de um novo gênero poético, por exemplo, é ainda tido como primitivo. E o último já anuncia sua decadência. Mas aqueles que ocupam a posição intermediária detêm plenas condições de realizar seu potencial. Assim foi com Sófocles. O precursor, então, seria o Ésquilo e o último, Eurípides. Sófocles detém aí a posição intermediária. Então ele tem mais condições dentro do século V de exercer a sua qualidade, a sua maturidade artística. O autor, então, de Édipo Rei é o segundo na tríade dos tragediógrafos gregos. Eurípides, Sófocles, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Então ele é o segundo nesta tríade, tendo competido ao lado de Ésquilo e de Eurípides nos festivais dramáticos. Interessante observar isso, a posição de Sófocles dentro desta tríade de tragediógrafos gregos no século V. Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Então, o que está no meio tem essa condição privilegiada de exercer o seu trabalho com mais maturidade. Aristófanes, na comédia As Rãs, que eu tenho aqui nesta edição, junto com As Vespas e as Aves, temos aqui As Rãs. O Aristófanes vai colocar o Ésquilo e o Eurípides lá no Hades, e o Ésquilo confia a Sófocles o trono dos poetas trágicos no Hades. Então, o Ésquilo, o Sófocles estão lá no Hades, discutindo sobre a importância dos versos, e o Ésquilo tem que voltar a Atenas, porque a sua obra é imortal, e o Ésquilo, então, confia a Sófocles o trono dos poetas trágicos no Hades, quando deixa o mundo dos mortos em companhia de Dionísio para regressar a Atenas. Então aqui o Aristófanes já mostra a excelência de Sófocles. Ele ocupa o trono lá no Hades quando Ésquilo sai para voltar a Atenas. Também na poética de Aristóteles, eu já mostrei o livro aqui, não sei onde está agora, lá na poética é um dos mais citados. E o Aristóteles vai falar da importância da obra, né, Édipo Rei. Ele vai destacar essa como a tragédia por excelência, a tragédia de Sófocles, escrita por Sófocles. Esta mesma unanimidade que aparece, então, em Aristóteles, que marca sua obra, parece tê-lo acompanhado em vida. Ao contrário de outros poetas, que eram alvos constantes de zombarias dos comediógrafos, Sófocles quase não figura nas comédias. Seu prestígio na cidade pode ser medido ainda pelo fato de, após a sua morte, ter passado a receber culto heróico sob o nome de Dexion. Então essa questão aí, ele não aparece muito nas comédias, não é alvo dos satíricos, e depois da sua morte ele é cultuado com o nome de Dexion. Considerando que os gregos julgavam que somente a morte permitia afirmar a felicidade de um homem, já que, como o mito de Édipo ilustra bem, estaríamos todos sujeitos a qualquer momento a sofrer um revés da sorte,
Sófocles foi um homem afortunado. Então ele já foi um homem cheio da aventura, mesmo aqui em vida. Foi também um homem do século V a.C., o qual atravessou de ponta a ponta. O Sófocles nasce em 496 a.C. em Colono, distrito de Atenas, que ele vai imortalizar então na peça Édipo em Colono, a segunda aqui desta trilogia, entre aspas, né? Trilogia tebana, depois eu falo porque entre aspas. Então ele nasce em Colono, essa aldeia aí que era distrito de Atenas. O poeta, ele testemunhou as invasões persas e em seguida a guerra do Peloponeso. Morreu em 406 a.C., pouco após Eurípides. Ele ainda teve a sorte de não ver os atenienses capitularem diante dos espartanos 2 anos depois. Então atravessa todo o século V, nasce em 496 a.C. e morre em 406 a.C. Em 90 anos de vida, Sófocles serviu a cidade em diversas oportunidades, tendo ocupado os cargos de tesoureiro junto à Liga Délia. Esse tesoureiro seria o Elanotamias, o tesoureiro. Foi também estratego, um misto de chefe militar e chanceler, e foi próbulo, um conselheiro extraordinário, nomeado em período de crises. Então, ele exerce vários cargos importantes na política ateniense, né? Tesoureiro, estratego, próbulo. Também participou ativamente da vida religiosa da cidade, sendo responsável pela introdução em Atenas do culto de Asclépio, filho de Apolo, agraciado com o dom da cura e cultuado em Epidauro. Então, o Sófocles, ele tem uma participação muito interessante na vida de Atenas, tanto política quanto religiosa. Para nós, entretanto, a reputação de Sófocles não depende desses fatos, mas da sua obra para teatro. Nisso também ele foi bem sucedido. Dentre as suas contribuições para o desenvolvimento da tragédia, Aristóteles ressalta a introdução do terceiro ator. Lembra que eu falava que o Ésquilo introduz o segundo ator? Porque era só um ator dialogando com o coro. Esse ator, esse único ator, ele fazia o papel de todos os outros. O Ésquilo introduz o segundo ator e o Sófocles, o terceiro ator, o que permitiu acrescentar mais personagens à trama e a invenção da cenografia. Então já começa o uso dos cenários, mesmo que muito simples, mas isso é contribuição de Sófocles, a introdução do terceiro ator e o uso da cenografia. Sua estreia em 468 a.C. trouxe igualmente a primeira vitória, fato que se repetiria várias vezes ao longo de sua carreira. Quando não ganhava, Sófocles ficava com o segundo prêmio. Nunca foi classificado em terceiro e último lugar. Então Sófocles também arrebentava quando ele se candidatava aí nos concursos teatrais, nas festas dionisíacas. Infelizmente, das cerca de 120 peças que compôs, chegaram-nos inteiras apenas 7. Então, aqui eu tenho aqui nesta coleção da Zahar, o Ajax está aqui nesse volume 6º. As Traquínias eu não tenho. Antígona tenho, tá aqui. Édipo Rei também está aqui. Electra tá aqui no volume 4. Electra. Filoctetes não tenho. E Édipo em Colono tenho, tá aqui. Então vamos repetir, né? Ajax, as Traquínias, Antígona, Édipo Rei, Electra, Filoctetes e Édipo em Colono. Das 120 peças de Sófocles, sobraram apenas 7. Do drama satírico Os Sabujos, restaram cerca de 400 versos. Também não tem esses 400, nem sei se existe aqui no Brasil, né? Publicados. Como revelam os títulos acima, o mito dos Labidácidas, os descendentes do rei tebano Labdaco, é recorrente na obra sofocliana,
o ciclo tebano. Embora Sófocles não adotasse o formato sequencial da trilogia de Ésquilo, como Ésquilo faz aqui na Oréstia, né? Agamenon, Coéforas e Eumênides, as três têm que ser encenadas próximas para a pessoa entender a história, né? Preferindo inscrever nos festivais dramáticos três tragédias sem vínculo temático, não é raro deparar-se com a referência à sua trilogia tebana. O pessoal, né, estudiosos de teatro grego, falam trilogia tebana. É assim que tradutores e comentadores modernos nomearam e agruparam essas três tragédias remanescentes, em que ele trata do mito de Édipo e seus descendentes, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Esse é um roteiro de leitura interessante, desde que se entenda que essa disposição visa apenas a unidade de tema, reunindo peças compostas em momentos diversos da vida do tragediógrafo. Então não é uma trilogia que você tem que assistir a primeira, a segunda, a terceira em sequência para entender o tema. Não. Aqui existe uma unidade no tema, mas entre Antígona, a mais antiga, e Édipo em Colono, encenada póstumamente, o intervalo beira 35 anos. Então você pode ler individualmente, né, cada uma dessas, não precisa ler a outra. É interessante pelo tema, mas é só chamado trilogia por causa da unidade do tema. Mas não é uma trilogia como a Oréstia de Ésquilo, que você tem que ler as três para entender, para dar sentido. Aqui não, podem ser lidas separadamente. Recebe esse nome somente pela unidade do tema, que é a história aí de Édipo, rei e seus descendentes. Édipo Rei, então, é a tragédia emblemática do teatro grego e, em conjunto com Romeu e Julieta e Hamlet de Shakespeare, constitui a peça de teatro mais conhecida da literatura ocidental. Então, Édipo Rei é uma das grandes peças, até todo mundo conhece, não, talvez não tenha visto, mas já ouviu falar o mito aí do Édipo Rei, a história de Jocasta e etc, né? Sua reputação cresceu ainda mais depois que Freud tirou o herói do palco e o deitou no divã, nomeando a partir dele o complexo que descreve a atração que o filho sente em algum momento por sua mãe. É preciso, no entanto, distinguir o Édipo freudiano do sofocliano. A ignorância e não o inconsciente devem se creditar às ações do herói, que consuma o casamento com Jocasta, sua mãe, desconhecendo o vínculo de parentesco que os une. Então, aqui em Sófocles, o Édipo Rei não sabe que a Jocasta é sua mãe. É justamente isso que torna a história de Édipo paradigmática, pois, em vista de seu conhecimento limitado e limitante, os homens estão condenados a tatear na escuridão. Interessantíssima. Depois eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas tragédias. Então, recapitulando aí, o Sófocles atravessa esse século V a.C., é o segundo nessa tríade de comediógrafos, por isso ele tem uma excelência artística, né, uma profundidade, e das obras dele que eu tenho aqui para mostrar, então, essa trilogia tebana, recebe esse nome por causa da unidade do tema, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Tenho Ajax e Electra. Então é isso, né? Esse grande escritor, esse grande tragediógrafo grego, que é importante nós conhecermos, né, para saborearmos a riqueza desse teatro. Escreveu também as Traquínias e o Filoctetes e o drama satírico Os Sabujos. Permanece perene os versos, né, o teatro de Sófocles. Em algum momento eu falei Ésquilo, porque eu confundo um pouco os dois, mas é tranquilo. Ésquilo o primeiro, depois Sófocles, intermediário, e Eurípides, vamos falar mais para frente. O Sófocles, que é esse grande aí de maturidade artística, né, que atravessa o século trazendo essas peças que até hoje falam para nós. Um abraço, até mais.